Olá, pessoal! Eu queria compartilhar com vocês um atendimento e algumas informações que eu fiz ontem, porque eu acho que essas dúvidas são de muitas pessoas e eu acho muito importante ouvir aqui para alterar um pouquinho a maneira como vocês pensam sobre o que vocês sentem. Eu atendi ontem uma cliente minha bem antiga, ela já não é minha cliente habitual, mas ela veio pontualmente ontem. E ela me descreveu uma série de atividades do dia a dia dela, da vida dela. E aí ela resumiu, dizendo que ela achava que ela estava ficando deprimida, né? Ela me relatou alguns sintomas, como falta de ânimo, uma sonolência excessiva, uma vontade de desistir de fazer certas coisas. Só que o raciocínio dela é de que a depressão causa esse desânimo, né? E olhando para a vida dela, né? Eu vou dar um resumo aí para vocês. A vida dela, como é que estava sendo? Uma vida de atividades desde de manhã até as 11 horas da noite, né? De trabalho, de estudo. Ela se comprometeu em fazer uma pós-graduação que exigia bastante dela, né? Tinha aulas aí muito complexas, muito profundas. No próprio trabalho dela, ela mesma se cobrava, se impunha uma dedicação muito grande para o trabalho dela, então ela acabava fazendo muitas atividades que não eram essenciais, agregavam a qualidade do trabalho dela, mas não eram essenciais. E em resumo, esse conjunto de coisas tornava o dia a dia dela muito pesado, muito puxado, muito cansativo. E ela mesma usou uma palavra que eu achei interessante aqui na sessão. Ela falou de esgotamento. E realmente, da maneira como ela estava conduzindo as coisas, ela estava indo na direção do esgotamento, né? Do esgotamento físico, do esgotamento mental. E aí, olha só que interessante. Só que ela vê a depressão como a causa do desânimo, a causa do cansaço, a causa dessa sensação de falta de esperança. Quando na verdade, pessoal, o desânimo ou a depressão é a consequência da vida que ela estava levando, né? Quem é que aguenta, quem é que tem disposição, quem é que tem alegria, quem é que tem energia, quem é que tem vontade de acordar de manhã e viver e fazer as coisas, quando a gente sabe que a vida vai ter esse preço altíssimo que ela estava impondo para a vida dela, né? Então, é muito interessante essa conversa porque eu atendo muita gente aqui, principalmente quando a gente fala da vida do trabalho. Eu atendo muita gente aqui que opera de uma maneira a vida que encurta a vida útil, né? O que eu quero dizer com isso? A pessoa faz de um jeito o trabalho dela, de um jeito tão custoso, de um jeito tão sacrificante, de um jeito tão difícil, né? Que faz a gente perder a motivação para o trabalho. Só que, assim como eu e vocês aí do outro lado, a gente vai precisar trabalhar durante muitas décadas. Se a gente tornar o nosso trabalho um suplício, se a gente tornar a nossa vida um suplício, uma coisa dificílima de ser levada adiante, realmente a gente não vai aguentar fazer isso muito tempo, não. E aí vão ter esses sintomas, né? Apresentaremos sim. Qualquer um de nós, eu, você, qualquer um de nós pode apresentar esses sintomas. Então vejam, o que eu quero dizer em resumo? A maneira como a gente se sente tem tudo a ver com a maneira como a gente vive a nossa vida, né? E hoje, culturalmente, existe uma ideia de que a gente precisa viver uma vida muito difícil, de que se a gente não fizer 1000 cursos, de que se a gente não trabalhar muitas horas, de que se a gente não der o sangue, a vida não tem sentido. E tem sim, claro que tem.
né? E também eu queria fazer um ajuste aqui, porque aí as pessoas vão para esse pensamento dicotômico. Ah, então você está querendo dizer que a vida tem que ser uma folga só. Ó, pessoal, vamos fugir dos polos aí, tá? Entre uma vida que é uma folga só e uma vida que é um suplício, que é um sacrifício, que eu funciono de 8 da manhã às 11 da noite, existe um meio do caminho aqui. E é esse meio do caminho aí que a gente precisa buscar. Né? O trabalho precisa ser sustentável, a gente precisa conseguir fazer ele durante 30 anos ou mais. Então ele precisa ser interessante. Se cada vez que você vai para o seu trabalho, para a sua vida, você acorda de manhã e você tem a sensação de que é uma maratona, de que você mal vai conseguir cruzar a linha de chegada, com toda certeza amanhã você não vai querer vir para cá, não. Não vai. E a gente vai precisar voltar amanhã e depois de amanhã. Então a gente precisa tornar a nossa vida um pouco mais leve. Tem um livro muito interessante do mesmo autor do Essencialismo. O nome do livro é Sem Esforço. O nome dele é Gregory McKeown. Onde ele fala, né, que culturalmente a gente foi permeado por essa ideia de que só tem valor o que é extremamente difícil e sofrido. E não, podemos fazer as coisas de uma forma leve e com valor, desde que a gente tenha uma visibilidade mais clara do que realmente é prioridade, né? Ontem, quando eu perguntei para ela, qual é a sua prioridade? Ela me respondeu que era o curso. Não, a prioridade dela é trabalhar. Ela precisa trabalhar para viver. Ela não tem que fazer o curso para viver. Né? Então, o curso, ok, ele vai agregar para ela conhecimento, ele vai agregar para ela uma melhor maneira de atuar profissionalmente. Mas ela precisa conseguir primeiro trabalhar. Se ela se comprometer com o curso da forma como ela estava fazendo, ela não estava conseguindo fazer nenhuma das duas coisas. Então, é o difícil que inviabiliza o que é necessário. Então, a gente precisa ter clareza do que é prioridade. Não dá para a gente fazer tudo, não dá para a gente abrir mão do descanso, do lazer. São nutrientes vitais. A nossa cultura quer convencer a gente de que a gente pode abrir mão disso, mas a gente não pode. A gente precisa se conectar com outras pessoas, com outras coisas. A nossa vida não pode ser uma enorme lista de cumprimento de tarefas. A gente vai ficar deprimido e ansioso com isso. Então, fiquem atentos a esses aspectos aí e reorganizem as prioridades de vocês. Enxerguem realmente o que é essencial, o que está demais, o que não precisa ser feito com tanto esforço, ok? E se cuidem, pessoal. Salvem o vídeo, compartilhem o vídeo, comentem o vídeo, o que vocês acharam dessas informações, como vocês vivenciam essas questões, combinado? E assim que eu tiver outras coisas interessantes para comentar com vocês, eu volto. Obrigada, tchau, tchau.